Então tá, fofuras. Além de todo mundo que tá aparecendo as carinhas aqui, tá o André, que nunca aparece, a carinha dele. A Luana, que eu não sei se... Deixa eu ver. Tem bastante gente que não... Ah, mas dá pra saber que estão aí de qualquer jeito, né? Beleza. Então vamos lá, chuchus, ó. Hoje a gente vai fazer as preces até a... Só um pouquinho, deixa eu pegar meu mala. A gente vai fazer as preces até a prece das 7 linhas. E daí eu vou colocar um áudio em que o Alan Wallace conduz as 4 iniciações. Daí a gente faz as 4 iniciações e já emenda uma prática de atenção plena à respiração na abordagem Dzogchen. E eu também, lá no nosso sitezinho lá, eu vou compartilhar um link do Dropbox para vocês poderem baixar as práticas, todas que não forem de sadhana, que o Tiago, nosso Tiaguinho, cortou os áudios de meditação, editou, tá lindo, botou nome, tá bonitíssimo. Então vou compartilhar esse link para vocês poderem baixar todas as práticas, tá bom? Eu sei que vocês estão morrendo de vontade de fazer essas práticas em casa sozinhos, então sim, vocês podem fazer, né? Não tem problema. Então tá, vamos lá, queridos. Legal. Já botar isso aqui. Namo lama deshe du peku concho songi ranjila nadam gadru semchenam chanchu adu kyapsuchi. Namo. No lama, que é a corporificação dos sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Sanketro akodontu lama sanketur neni ganla gandu trinleki drovardam chao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço votos de liberar o mundo. Again, again, Abjansang, Pema, Gesar, Dupola, Yatsen, Chogin, Adrudye, Pema, Jone, Shesuda, Kodo, Kandro, Mampeku, Kiki, Shesuda, Druki, Jinge, Laptir, Jesus, Guru, Pema, Sidi, Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Vajra Pema Siddhi Hum. Om Vajra Pema Siddhi Hum. Om Vajra Pema Siddhi Hum.
Mahom Vajra Guru Prema Siddhi Hum. Continuing to focus on the Guru Padmasambhava in the space in front of you. Continue focando em Guru Padmasambhava no espaço à sua frente. Receive the four empowerments as we've done before, and imagine the Guru coming to the crown of your head and indivisibly dissolving body, speech and mind with your own. Então, receba as 4 iniciações e imagine que o Guru Rinpoche passa então para o topo da sua cabeça, sobe em luz e se torna indivisível e corpo fala e mente com seu corpo fala e mente. Then dissolve even these pure appearances into emptiness. Om Svabhava Shuddha Savadama Svabhava Shuddhoham. Dissolva até mesmo essas aparências puras na vacuidade. And settle your body, speech and mind in a natural state. E estabeleça o corpo, fala e mente em seus estados naturais. And when you arrive at that center, where awareness rests in its own place, primarily focus your awareness right there. E quando você chegar a esse centro, em que a consciência repousa em seu próprio lugar, deixa a consciência principalmente consciente de estar consciente.
And with just your peripheral awareness, note the rhythm of the respiration as we've done before. Perifericamente, note o ritmo da respiração, como nós fizemos antes. Especially when you come to the end of the out-breath. See that your mind is very quiet, very still and attentive. Especialmente no finalzinho da expiração, deixe a sua mente bem quieta, atenta. And see that you relax so deeply that the breath flows out completely, holding nothing in reserve. E relaxe completamente, deixando o ar sair por completo, sem reter nada. And when you have exhaled all the way through to the end, on occasion there may be some pause before the next breath flows in. E quando você tiver exalado o ar completamente, de vez em quando vai acontecer uma pausa antes que a próxima inspiração recomece. Relax even more deeply, releasing all grasping during that pause. Relaxe ainda mais profundamente. Solte toda a fixação durante essa pausa. And then note the subtlety of the challenge of egolessly simply allowing the breath to flow in without pulling it in, without impeding it, allowing it to flow with no control, no interference. E note como esse desafio é sutil, de inspirar sem o ego, sem controle, sem puxar o ar, sem fazer qualquer tipo de esforço ou interferência. And at times the next in-breath may be short, sometimes long. Allow the body to find its own rhythm in terms of the respiration. Às vezes a próxima inspiração vai ser curta, às vezes vai ser longa. Deixe que o corpo encontre sozinho, por si só, o seu próprio equilíbrio, o seu próprio ritmo.
Então tá, vamos lá, Xuxus. Então, a gente parou na semana passada, na página 89. A gente está dentro do capítulo do ponto 2, né, de cultivar a bodhicitta absoluta e relativa, mas ainda dentro do ponto de uma vez que tenha alcançado a estabilidade, revele o mistério. O Lama colocou duas formas de cultivar a estabilidade, né? Uma através da fé, que a gente acha super interessante isso, e outra através da própria aquiescência meditativa. Daí ele falou daquela história que eu comentei com vocês, que nunca mais escutei ele ensinar, que é a prática da atenção plena pelo modelo de liberação e de controle de liberação. Então, achei muito estranho, mas ele nunca mais falou disso. Mas a gente está olhando de qualquer jeito, né? Essas duas coisas. Então, basicamente, dentro do modelo de controle, ele vai ensinar e vai falar da prática de atenção plena à respiração, né? Então, é uma forma de estabilizar a atenção, prendendo a atenção a um foco muito definido, que é no caso desse, que ele comenta aqui, é no caso da respiração. A abordagem de liberação é a abordagem de estabelecer a prática de estabelecimento em estado natural. Então, é uma estabilidade que a gente consegue soltando as distrações e tal, e focando só no espaço da mente e focando nos objetos da mente, nos fenômenos da mente, só para não ser arrastado. Na verdade, a gente não quer focar nos pensamentos ou nas emoções para poder... A gente não está fazendo uma coisa analítica, né? Na prática de shamatha. A gente só está querendo estabilizar a mente. Então, a gente nota os pensamentos, as emoções surgindo só para elas não pegarem a gente de surpresa e arrastar. Então, essa que é a abordagem, né? E daí a consciência vai ficar solta no espaço da mente, né? Sem ser arrastada para lá para cá e sem perder a clareza também. Então, agora na página 89 ele vai falar assim: usarei uma analogia para comparar o modelo de liberação de estabelecer a mente em seu estado natural ao modelo de controle da meditação, né? De atenção plena à respiração. Se os sismólogos conseguissem descobrir uma maneira de liberar a tensão tectônica através de muitos pequenos abalos e, assim, evitar um terremoto enorme e repentino, todos ficaríamos gratos. Esse seria um bom controle. Então, imagina que a gente tem uma... Como é que fala? Uma instabilidade, né? De placas. Aí, se o pessoal que faz controle disso, né? Terremoto, conseguisse fazer umas implosões pequenininhas para aquilo poder se acomodar devagar, isso seria uma boa coisa. Então, isso seria um bom controle. O modelo de controle na ciência provou ser benéfico para controlar certos desastres naturais, como, por exemplo, as epidemias. Descartes expressou a aplicação desse modelo à ciência quando previu que, ao conhecermos as forças e as ações dos corpos materiais, poderemos nos tornar mestres e donos da natureza. Mas o modelo de liberação é igualmente valioso. Lembre-se da famosa declaração de Henry David Thoreau, não sei se fala assim, Thoreau deve ser, né? Na natureza selvagem está a preservação do mundo. Ou seja, a natureza sabe o que fazer, né? Se a gente não atrapalhasse. E da observação de John Muir, que é o grande herói do Lama, né? Como é que fala? Um biólogo, né? Um naturalista. Na dimensão selvagem de Deus reside a esperança do mundo. Na grandiosa natureza selvagem, fresca e intocada, não redimida. A natureza poderosa, majestosa e bela funciona bem por si só. Não tente consertá-la. A preservação da natureza selvagem é análoga ao modelo de liberação. Empobreceríamos muito se tentássemos controlar tudo, e seríamos muito vulneráveis se tivéssemos apenas a natureza selvagem. Então, é um método que vai cuidando de duas maneiras, né? O de controle, a gente vai notando os desequilíbrios e remediando, né, a distração, porque é fácil de observar. A gente vai remediando. Mas aí, na abordagem de liberação, a gente só tenta deixar as coisas serem como elas são, né? Sem se prender, sem prestar atenção na respiração, só deixar a consciência
repousar onde ela está, né? Tanto o modelo de controle quanto de liberação desenvolvem a atenção. O modelo de controle utiliza a fixação. A gente fixa a atenção ao objeto. O modelo de liberação implica soltar, a partir da essência da consciência, que é solta, né? Que é livre. No modelo de liberação, os pensamentos, as ideias, as imagens e as memórias não são um problema ser controlado ou eliminado. Então lembra, let it be. Aqui a música do... Aqui é os Beatles, né? Let it be. No modelo de... A fonte transbordante de pensamentos não é o problema. O problema é a fixação. Então, na estratégia de controle, a gente fixa a atenção ao objeto, que é a respiração, né? No modelo de liberação, a gente solta a fixação. Essa técnica é mais sutil do que o modelo de controle. Será que é realmente possível prestar atenção a alguma coisa sem se agarrar a ela? Que é o que a gente tenta fazer, né? Então, sempre tem uma sensação assim, quando a gente começa a fazer essa prática de observar os fenômenos mentais e deixar eles serem como eles são, né? Let it be. A gente tem sempre a sensação de que a gente está, em alguma medida, controlando. A gente sente que está segurando, sente que está querendo se livrar, né? Até que a gente relaxa bastante, né? Para a coisa poder fluir. Senão a gente tem sempre essa sensação. Estabelecer a mente em seu estado natural requer um toque leve, como uma abelha tocando a flor, enquanto extrai o seu néctar. A abelha não controla a flor. O grande benefício das práticas que seguem o modelo de liberação é que são ideais para uma vida muito ativa, em que há pouco controle sobre o meio ambiente. Então, é como se a gente estivesse treinando deixar a vida ser como ela é. Ou seja, se acostumando a como as coisas realmente são, né? Como que a banda toca, né? Porque controlar não é exatamente nossa melhor opção, né? Não tem como, né? Tudo bem por enquanto? Todo mundo quietinho. É super importante a gente entender essa diferença, né? O que é o objeto de meditação numa prática e em outra. Então, e o que a gente faz com os pensamentos em uma prática e em outra, né? Então, na atenção plena à respiração, os pensamentos representam distração. A gente não quer nem saber deles. A gente dá bola e mantém a atenção na respiração, né? Não é que a gente também queira que eles queira fazer alguma coisa com eles, para eles irem embora ou não irem. A gente simplesmente não dá atenção para eles. A gente se concentra na respiração. Na prática de estabelecimento em estado natural, os pensamentos são a nossa própria prática, né? Observar eles surgindo e indo, sem querer que eles fiquem ou que vão embora, né? A gente não presta atenção na respiração. A gente, mais ou menos, a gente pode até usar a respiração como se fosse um jeito de não se perder demais, assim, né? Às vezes o Lama fala que a gente vai... A prática de atenção plena à mente, né? A prática de estabelecimento em estado natural, é como se a gente mergulhasse no mar, pulasse no mar, com máscara e snorkelzinho, assim, e só ficar observando, né? O fundo do mar. Só que nesse caso é a profundeza da nossa mente, né? Mas a gente ficar olhando o fundo do mar, né? E para a gente não se perder demais, para a gente ser elevada demais pelo mar, a gente bota a mão numa boia, ou no barco, né? Ou num como é que é? Num cabo de uma âncora, né? Só para a gente não se perder. Esse cabo pode ser a respiração. Então, a gente pode, de vez em quando, notar o ritmo da respiração só para não se perder demais. O André fala aqui no livro Aquietando a Mente, o próprio Dudu Olimpa fala que é uma prática ideal para a galera de constituição de ar. Galera frenética e distraída, tipo nós, né? Para aqueles que estão normalmente distraídos, naturalmente distraídos, né? O Lama Laosse já falou da prática dos 5 lungs como prévia para estabelecer a mente em estado natural? Não. Ele não ensina a prática dos 5 lungs. Fábio Rocha fala, puro ar aqui. Aham. Só aí, viu, Fábio? Só aí. Aqui também, todos nós. Uma das metáforas que os tibetanos usam para ilustrar a técnica de praticar sem distrações e sem fixações é de um avô que observa os filhos de outras pessoas brincando em um parque. As mães estão cuidando das crianças. O avô observa atentamente, mas não intervém. Não intervir e observar com vigilância é o cerne dessa prática.
Então, o avô não está dormindo, não está viajando, ele está lá curtindo, ver as crianças no parque brincando, né? Mas ele não precisa fazer nada, a mãe está lá cuidando, ele não precisa se preocupar. Ele está lá curtindo, né? Mas está curtindo, está observando, né? Não está perdendo nada, mas não está fazendo nada também. Ele fala que tem que relaxar antes, sim, mas não prática dos 5 lumes, né? Não intervir ou observar com vigilância é o cerne dessa prática. Uma excelente palavra para essa qualidade de consciência é limpidez. Limpidez tem a dupla conotação de completa transparência, como ar ou vidro, e também de luminosidade ou brilho. A limpidez descreve uma poça de água no deserto, formada pela água que brota de uma fonte na areia, refletindo a luz do sol. A poça é límpida, completamente transparente e luminosa. Qualquer coisa que suja na água, até mesmo um pouco de poeira, fica brilhantemente iluminada. Essa é a característica que define o estado natural da consciência, límpida, clara e luminosa. E como o próprio espaço, não se fixa a nada. Putz, que lindo isso. Que bonito a gente entender, né? Isso é a consciência. É o que a gente teria que identificar na nossa experiência, né? A gente vai fazendo a prática de shamatha como se a gente fosse se descolando do que é externo à consciência, né? Então, começa pela respiração, a gente daí passa para a mente, até que a gente possa, por fim, se dar conta do que é a consciência puramente. E possa ficar só na consciência da consciência, né? Que é o que nós essencialmente somos. Existem razões profundas para nos dedicarmos às práticas atencionais. Os budistas entendem que a ignorância é a raiz do sofrimento. E existem 2 tipos de ignorância. O primeiro tipo de ignorância é o de não sermos capazes de reconhecer nossa verdadeira natureza. A natureza da nossa própria consciência. Não conhecer quem realmente somos é uma forma de ignorância. O segundo tipo de ignorância é nos identificarmos com coisas que não somos. Nós confundimos eu e meu com coisas que não têm uma existência intrínseca e que não podem ser eu e nem meu. Esses 2 erros são a essência da ignorância, a raiz do samsara, a fonte do sofrimento. Então, é uma ignorância ativa. A gente não só não se dá conta do que nós somos, como a gente acha que somos outra coisa, né? Temos certeza, aliás. O budismo oferece uma hipótese de trabalho. A miríade de pensamentos e emoções que surgem na mente, toda a gama de fenômenos mentais com os quais habitualmente nós nos identificamos tão fortemente, não são a nossa verdadeira identidade. A identificação com esses fenômenos é o que se entende por ignorância. Nas práticas de quiescência meditativa que descrevi, a identificação é interrompida e substituída por uma consciência límpida e vigilante. E a tendência habitual de se fixar ao eu e meu é também interrompida. Essa prática de shamatha é uma prática de cura da ignorância. Ainda que ela só põe a ignorância para dormir, na verdade. Ela só interrompe esses hábitos, né? Mas enquanto a gente não destruir completamente essa identificação, ela vai continuar nos rondando, né? Então aí a gente vai precisar das técnicas de Vipassana para destruir completamente essas identificações, né? A Daniela Degani está perguntando qual a diferença entre ignorância e delusão. Na verdade, a delusão seria esse segundo tipo de ignorância, na verdade, né? Porque a delusão, a gente vê uma coisa que não é e tem certeza que é. Então, quando a gente, por exemplo, vê a delusão, o jeito mais simples de entender é assim, porque a gente vê uma pessoa vindo, né, na nossa direção e a gente tem a sensação que é alguém que a gente conhece. Aí a ilusão seria a gente se iludir achando que aquela pessoa está vindo, né? Que não é a pessoa que a gente conhece. Aí quando ela chega perto, a gente fala, putz, não é. Né? Ou a delusão seria a pessoa está vindo na nossa direção, não é quem a gente pensava que é, mas mesmo assim a gente continua achando que é. E lida com ela como se ela fosse, conversa, né? Não é a pessoa que a gente conhece. É uma pessoa que a gente nem sabe quem é. Mas a gente fica se relacionando a ela como se ela existisse, né? Como se fosse a pessoa que a gente pensa que é. Então é isso, a gente
se identifica com coisas que a gente não é, e a gente tem certeza de que a gente é aquilo. Ainda que os mestres cheguem para nós e falem, olha, você não é os seus pensamentos, você não é. Ainda tem aquele hábito impossível de largar, de se identificar com aquilo, ainda que a gente ache que não, né? Demora, é um hábito filho da mãe, assim, de largar. Desmantelar a ignorância, superando o hábito de identificação com consciência, isso é prática espiritual. Não, peraí. Desmantelar a ignorância, superando o hábito de identificação com consciência, isso é a prática espiritual? Apenas isso? Não, isso não é suficiente. Então, é aquilo que eu estava falando, né? De Shamatha Vipassana. Existe uma prática complementar que mencionarei brevemente aqui e descreverei com mais detalhes mais adiante. A prática que resulta de observarmos nosso próprio corpo, sentimentos e mente vigilantemente e sem identificação é observar atenta e frequentemente as mentes, corpos, sentimentos, experiências dos outros. Essa é a base da compaixão. Aquilo a que prestamos atenção torna-se nossa experiência de realidade. Quando direcionamos a nossa atenção à situação de outras pessoas, expandimos o escopo de nossa própria realidade. À medida que começamos a diminuir a fixação às nossas próprias preocupações e damos mais atenção a outras pessoas, alcançamos um equilíbrio. Então, não só a prática de Vipassana, mas a própria prática de compaixão, né? Também vai nos ajudar a enfraquecer esse hábito, né? Essa fixação a nós mesmos. Né? É dito que a consciência de um Buda é completamente equânime, como o oceano, compreendendo igualmente as alegrias e as tristezas de todas as pessoas, de amigos, entes queridos, parentes e daqueles que ele nunca encontrou. Esse é o significado de uma declaração feita por muitos dos grandes professores espirituais do mundo. Ame seu inimigo. Isso não significa amar a pessoa que você odeia. Não tem como fazer isso. Ame aqueles que odeiam você. Então, a gente abandona o ódio, né? Não tem como amar e odiar ao mesmo tempo uma pessoa, né? A gente abandona o ódio. Mas amar o inimigo é amar aquele que odeia, que nos odeia, né? Então, essa é a equanimidade da mente de um Buda, né? A quiescência meditativa, com suas duas qualidades, acho que ninguém me odeia. Como eu faço? Quer que eu comece? Eu vou. Nós vamos te odiar só para você poder praticar. Não, às vezes a gente pode identificar pessoas como sendo nossos inimigos, né? Então, se a gente não tem pessoas assim, tá bom. Fala, Darcy. Você quer falar? Peraí. Eita, desculpa. Fala, Darcy. A questão aqui é assim, a gente trabalha com essa ideia de atenção plena. Atenção plena me dá a impressão, quando eu estou trabalhando com Shamatha, de fixar, de concentrar. Mas, ao mesmo tempo, a atenção plena me dá uma ideia de amplitude, de estar aberto, que é o oposto da concentração. Não. É o oposto de foco estreito. Lembra foco estreito. O Alan Wallace fala que o nosso foco, objeto de concentração, ele pode ser tão pequeno como essa borrachinha aqui, como amplo como o próprio espaço da consciência. Mas eu entendo, a gente tem essa sensação mesmo, a palavra concentração, da impressão de uma coisa que se aperta, que se evita, mas não é necessariamente assim. A gente pode desenvolver o samadhi de uma forma bem estreita ou de uma forma bem ampla. Significa simplesmente a gente não se perder, né? Não ser arrastado, é isso, não se distrair e não perder a clareza. A atenção plena é isso, a gente poder se manter atento ao objeto, seja ele estreito ou amplo, sem perder o objeto, sem perder a nitidez da experiência. Né? Eu estou com um pouco de... A minha questão é assim, como a gente vai mergulhando para realizar Shamatha, e quando realiza Shamatha, há uma implosão dos sentidos, e, contrariamente, entre aspas, quando eu repouso a mente no estado natural, estou absolutamente aberto, desperto, e que é o contrário de ter essa implosão dos sentidos,
eu estou confundindo esse caminho de shamatha com, eventualmente, algum caminho direto de dzogchen. Não sei, eu estou um pouco confuso, desculpa. Quando a gente está fazendo a prática de estabelecimento em estado natural, a gente não está absolutamente contrário à implosão dos sentidos. Pelo contrário, porque a prática de shamatha, de estabelecimento em estado natural, ela é recolher a atenção dos sentidos físicos e focar só na mente. Então, a culminância dessa prática vai ser exatamente a implosão dos sentidos físicos. De toda a prática de shamatha, não só da atenção plena na respiração, da estabelecimento em estado natural. Para a gente poder atingir shamatha, a gente vai ter que recolher completamente a atenção dos sentidos físicos. Isso é a prática de shamatha. Agora não tem nada a ver com a prática de dzogchen. Nós estamos falando de shamatha aqui, né? Não estamos falando de prática de dzogchen aberta, open awareness, né? Consciência aberta. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma prática que vai culminar no recolhimento completo da atenção para dentro da consciência substrato, né? A palavra atenção plena, o André tá escrevendo aqui, é a tradução da palavra sati, que em inglês é mindfulness, que é um fator mental, o papel desse fator mental de atenção plena é simplesmente nos conectar ao objeto que a gente escolher, sem que a gente perca, né? De nos manter conectados, manter alguma coisa em mente. Essa é a tradução mais correta, né? Nos manter conectados, ligados ao objeto que a gente escolher de meditação. Seja ele a borracha ou o espaço da consciência, né? É mindfulness que vai, ou a atenção plena que vai... a gente precisa cuidar de não atribuir outros sentidos para essas palavras que são técnicas. Elas não são... plena dá uma impressão de uma coisa que é plena. Não funciona assim. É ruim essa tradução. A gente deveria ficar com sati, na verdade. Né? Deveria ficar com as palavras em sânscrito até. Ou pelo menos em inglês. A desgraça é que o inglês, a palavra mindfulness foi sequestrada, né? Por esse movimento de meditação mindfulness, né? Que é completamente equivocada, assim, essa compreensão. Então, a gente tem muita saída. O ponto vai ser, então, a gente entender, né? O que quer dizer atenção plena neste contexto, né? Tá, e aí eu termino aqui só essa questão. Estabelecer a mente no seu estado natural. Eu posso imaginar que o estado natural da mente, ele é desprovido desses elementos de sentido? Ele é desprovido dos 5 sentidos? Ele é só consciência? Ele é desprovido da fixação aos objetos dos sentidos e da própria mente. Então, ele não vai ser arrastado por nada. E ele não vai perder a clareza. Então, o estado natural da mente vai virar o estado natural da consciência, sim. Mas da consciência mental, no caso, né? Não, tudo bem. Eu vou pensar nisso. Obrigado. Tá bom. Então, vamos seguir. Olha lá. Então, vamos lá. A realização as descrições budistas do atingimento da estabilização meditativa de shamatha, ele evita usar essas palavras, né? Mas eu acho uma pena, porque a gente pode ficar achando que é outra coisa. As descrições budistas do atingimento de shamatha são muito precisas. A realização da quiescência, shamatha, inclui uma experiência de bem-aventurança em todo o corpo e mente. Uma leveza extraordinária. Perdi um parágrafo? Vamos lá, voltando. É verdade. Nós paramos no Ame Seu Inimigo, que o André está precisando de ajuda. Se alguém quiser ser inimigo dele, para ajudar ele a praticar, por favor, candidate-se. A quiescência meditativa, com suas duas qualidades, estabilidade e vivacidade, é possível de ser alcançada. Ou seja, é possível alcançar shamatha, né? Você é capaz de chegar lá. Existem muitos graus de desenvolvimento, mas uma vez que a verdadeira quiescência é alcançada, a mente é capaz de focar o objeto escolhido sem esforço e sem distração por pelo menos 4 horas. Quando atingir a quiescência, você será capaz de criar uma imagem mental
e sustentá-la com uma nitidez praticamente equivalente a vê-la com seus olhos. Sabe como que a gente pode entender isso aqui? A gente tem essa experiência, que é assim, quando a gente vai ficando com sono, né, quase dormindo, assim, o que acontece? Os sentidos estão implodindo, né, por assim dizer. A gente está recolhendo a atenção dos sentidos físicos, a gente está começando a focar só na mente. E daqui a pouco aquilo também vai, né, vai dissolver na consciência substrato e depois surge de novo nos sonhos, né? Então tem duas experiências. Os sonhos, eles não parecem ser completamente reais. Uhum. A gente não vê eles embaçados, ou eles são nítidos, né? Super nítidos. Antes de a gente dormir, quando a gente está no processo de adormecer, acontece um fenômeno chamado surgimento das imagens hipnagógicas, que é como se fosse aqueles filminhos que passam na nossa mente quando a gente está quase dormindo. Não tem isso? Também são super nítidos. Por quê? Porque como se a gente não estivesse mais dividindo a nossa atenção entre o espaço da mente e os sentidos físicos, né? A atenção está se recolhendo para o espaço da mente. Então só tem aquilo para a gente observar. 100%, né? Então a experiência fica mais nítida, né? Num sonho lúcido, então é mais incrível ainda. Mas mesmo num sonho que não é lúcido, as imagens são nítidas, né? Elas podem ser malucas, como são os sonhos, mas a nitidez é perfeita. É como se a gente estivesse olhando para cá, assim, para nossa, né? Para a tela do computador, assim, né? Então, a gente é isso, né? Quando a gente atinge shamatha, diz o Alan Wallace, que quando a gente atinge shamatha, a gente vai conseguir fazer a mesma coisa, vai poder criar uma imagem, tipo assim, a gente vai querer fazer uma prática de sadhana, vai? Então, imaginar o Vajrayana do lago, com Mandarava, né, todos os implementos, sei lá, perfeitamente, como se a gente estivesse olhando para essa imagem, né? Só que ela está dentro da nossa mente, assim, perfeitamente. Aliás, dentro da nossa mente. Para ser mais correto. Então é isso que vai acontecer, né? Quando a gente atinge shamatha. Por isso que ele fala que todas as práticas que vem na sequência, tipo vipassana, bondade amorosa, compaixão, blá, 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 elas são todas turbinadas por shamatha, porque como se a gente não se distraísse mais, né? Então a nitidez perfeita. Então tudo fica mais facilitado, né? A Dani falou assim, eu tinha muito isso, imagens hipnagógicas. Só descobri que não era alucinação quando o Lama comentou a respeito no retiro de yoga dos sonhos, né? A gente acha, né? E às vezes a gente tem meditando também, dá aquele soninho basics, assim, né? Daqui a pouco a gente tá observando o espaço da mente, aquilo vira um filme. É possível mesmo que a gente esteja dormindo. É possível que não. Eu já vi ele falar que não, que pode ser mesmo fruto de uma atenção de uma concentração muito boa. Já no espaço da mente, né? Mas pode ser que a gente esteja dormindo. Então vai depender do nível de clareza, de lucidez que a gente tenha, né? Nessa hora. O André falou assim, assim que tu entra nas terras puras, tu atinge shamatha. Não é não, André. É outra parada. Você pode imaginar as terras puras, né? Com muito mais clareza, nitidez, sei lá, mais. Para renascer nas terras puras é outra história. Tradicionalmente, a recomendação primeiro atingir shamatha, depois aprender a sadhana. E não renascer. Praticar sadhanas, né? Então, fazer essas práticas do Vajrayana. É muito melhor, né? Porque imagina, a gente para fazer uma prática simples, de Cherenzig, vai imaginar que a gente é o Avalokitesvara com 4 braços, não sei o que lá, sentado num assento de lua. Isso já é difícil para burro. Imagina Kala Chakra. Parece que tem 100 e poucas deidades diferentes, com seus palácios diferentes, suas terras diferentes. Impossível, né? Impossível. Para uma mente zoneada como a nossa, impossível. Então, é lógico que a prática de shamatha vai facilitar todas as outras práticas, né? Nesse estágio de realização, a atenção permanece no domínio mental, sem se infiltrar nos sentidos físicos. No estado mais profundo do treinamento da quiescência, os sentidos se tornam dormentes, enquanto a mente permanece em um estado de intensa vigilância e estabilidade. Então é isso, a mente se recolhe completamente dos sentidos físicos. Agora não é 1, 2, 3 já, né? Quando a gente está fazendo a prática de shamatha com foco na mente, de estabelecer a mente no estado natural, a gente está treinando isso, né? Então a gente
pode ser que consiga ir recolhendo dos sentidos e conseguindo permanecer mais focado no espaço da mente, né? Até que no 10º estágio a gente, por fim, atinge Shamatha. Ou no caso da Shamatha com foco na respiração, se vocês olharem o Revolução da Atenção, o Lama vai explicar que a gente vai começar com a respiração, né? Com as sensações físicas da respiração, táteis, né? Se a gente permanecer só nas sensações táteis, a gente não vai conseguir atingir Shamatha. Então, mas a gente assim pode seguir essa prática de Shamatha com foco na respiração até quase o fim. Porque vai ter um momento que quando a gente estiver perfeitamente concentrado nas sensações táteis, lá para o 6º, 7º estágio de Shamatha, usando o apoio das sensações táteis da respiração, vai surgir um sinal mental, o sinal adquirido, que é uma representação mental das sensações táteis, do elemento ar. Então, isso é maluco, mas é isso. Vai surgir um sinal mental que vai ser, o Lama fala que vai ser um sinal que começa a aparecer naturalmente, né? A gente que fica imaginando uma coisa, começa a surgir cada vez mais claramente, é o nimitta, exatamente, cada vez mais claramente, cada vez mais consistentemente. Daí, quando isso acontecer, a gente vai abandonar as sensações táteis e vai começar a focar esse objeto que é mental. Aí daqui a pouco, lá pelo 8º, 9º estágio, eu não me lembro direito, né? Que é o 8º ou 9º, eu que não me lembro direito se é o 8º ou 9º. Mas lá para frente, vai surgir o sinal de contrapartida, que já é lá no reino da forma. É como se fosse correspondente no sinal adquirido lá no nível muito mais sutil do reino da forma. E aí a gente foca nisso e pumba, tá pronto, tá pertinho de atingir Shamatha. Então, mesmo usando a prática de Shamatha com foco na respiração, em algum ponto a gente vai ter que passar para a mente. Entenderam? Então, não dá para atingir Shamatha prestando atenção em tudo. Não tem como. A gente vai precisar recolher a atenção para dentro do espaço da mente, né? E para algum sinal mental. Em sânscrito, esse sinal é chamado nimitta. Então, tem o nimitta do elemento ar no reino do desejo, que é o nosso, que é esse espaço, que é esse sinal que surge no espaço da mente, e tem o correspondente do elemento ar, do nimitta do elemento ar no reino da forma, que é já lá do outro lado da cerquinha, né? Que a gente vai chegar quando atingir Shamatha, né? Então, tá super explicadinho isso no Revolução da Atenção. Então, quem quiser estudar a Revolução da Atenção, segunda-feira, às 8h30, no canal do SEB São Paulo, do YouTube. Plim, plim. Nova edição. Faz inscrição e que a Elo ralou para revisar. Quê? Faz inscrição e clica no sininho para receber. Faz inscrição no canal do YouTube do SEB São Paulo, não é do SEB São Paulo, e clica no sininho para receber a mensagem de que o YouTube, o SEB São Paulo está no ar. Bom, nesse estágio da realização, a atenção permanece no domínio mental sem se filtrar nos sentidos físicos. Blá, blá, já vi. No estágio mais profundo do treinamento da aquiescência, os sentidos se tornam dormentes enquanto a mente permanece em um estado de intensa vigilância e estabilidade. As descrições budistas do atingimento de Shamatha são muito precisas. A realização da aquiescência inclui uma experiência de bem-aventurança em todo o corpo e mente, uma leveza extraordinária, bem como uma destreza da mente. Quando a bem-aventurança mental e física diminui um pouco, surge um estado de consciência clara e serena. Então, o Lama diz que é tipo de um êxtase, né? Daqui a pouco aquilo também cansa, né? Então vai diminuindo. E daí surge um estado de consciência clara e serena. Os budistas dizem que a mente, em que essência, é atenta, perceptiva, em excelentes condições de trabalho. Do ponto de vista budista, a mente indisciplinada, propensa à lassidão, à excitação e à distração, que a nossa, por exemplo, é disfuncional, ou seja, não serve para quase nada. Não. O lama tibetano Geshe Rabten, que era professor do lama, né, que orientou minha prática durante vários anos na Índia e na Suíça, disse que antes de seu treinamento monástico, sua mente era como um cervo com uma enorme galhada tentando atravessar uma floresta densa. É muito boa essa imagem, né? Imagina um veado com um chifre do tamanho do mundo, todo ramificado, tentando atravessar uma floresta densa. Ele se debatia, ficava preso, lutava de novo, um obstáculo após o outro. Ao longo do seu treinamento monástico formal de 24 anos,
ele disse que sua mente se tornou progressivamente menos parecida com um cervo emaranhado e mais parecida com um macaco deslizando pela selva, saltando de uma árvore para outra. Bem melhor, né? Quando essa flutuabilidade e maleabilidade surgem, a mente está pronta para qualquer coisa. Desliza habilmente pelos obstáculos anteriores. Isso é delícia, né? Dá água na boca. Os contemplativos tibetanos relatam que uma mente bem refinada é capaz de investigar diretamente a natureza da consciência. Você a reconhece. À medida que aprofunda a prática, você vê por si mesmo que o fenômeno da consciência não é redutível, não é um mero epifenômeno da matéria. A consciência tem a natureza da luminosidade, da vacuidade e da cognoscência, que é uma palavra que nós inventamos ao longo da tradução deste livro, e do LamaLam Wallace. As descobertas experienciais da tradição contemplativa budista, ao longo de séculos, são de que a consciência é um constituinte fundamental da realidade que mantém seu próprio contínuo ininterrupto. Então, isso aqui é uma experiência que todos os praticantes que chegaram num nível excepcional de refinamento da atenção e de meditação chegaram, né? Uma experiência que eles tiveram, todos tiveram. Essa experiência direta da consciência como sendo possível que ela esteja tão causalmente ligada ao corpo, né? Ao cérebro. Então, é uma experiência. A gente vai precisar pagar para ver, né? Precisar treinar para chegar nessa mesma experiência, né? O tempo necessário para se atingir a quiescência é variável de pessoa para pessoa. Os tibetanos descrevem as habilidades superior, mediana e inferior para a quiescência. Então, tinha lá desde o primeiro retiro do John Limpo que ela deu aqui no Brasil, tinha aquela coisa, pessoas de capacidades mentais inferiores, medianas e superiores. E ele falava que ele estava abaixo da capacidade inferior. Só para matar a gente de desespero, né? Uma pessoa com habilidade superior, mas ele falava assim, que não é uma questão da pessoa ser bem dotada ou não ser bem dotada, né? É uma questão de desenvolvimento, de estágio de desenvolvimento. Então, é a mesma coisa que pegar uma criancinha do maternal e querer que ela estude, sei lá, o quê? Complicado. Física quântica ou... Eu esqueci aqueles negócios de matemática complicado. Cálculo diferencial integral, né? Então, não é uma questão de a criança não ter capacidade, não poder desenvolver aquela capacidade. Ela simplesmente ainda não desenvolveu, né? Então, esses que são as capacidades inferior, mediana e superior. O John Limpo ainda diz que dá para atingir Shamatha em 7 dias com um método lá que ele apresenta. Para as pessoas de qualidade mental superiores, né? Deixe seu estado, somente repousar no estado natural por 7 dias. Tá bom. A gente vai para a floresta, vai para a floresta e deixa sua mente repousar no estado natural durante 7 dias. A gente não consegue nem 7 segundos, quanto mais 7 dias, né? A gente não consegue nem... Então, assim, o problema não é o método que é fantástico, né? O ponto é o praticante que é fantástico, né? O método, tá bom, para o praticante que é fantástico, funciona, né? Uma pessoa com habilidade superior, depois de se embasar consistentemente nas práticas preliminares, pode precisar de 3 meses de esforço intensivo sob uma orientação habilidosa. Pessoas com habilidades medianas levam geralmente 6 meses. Para pessoas de habilidades inferiores, é necessário cerca de 1 ano de esforço intensivo. Se a quiescência não for alcançada em 1 ano, os contemplativos budistas recomendam que o praticante retorne às práticas preliminares. Ou seja, vai ralar lá nos 4 pensamentos transformadamente, com ênfase especial ao cultivo da compaixão. Então, a Lola já atingiu, tá? 40 anos praticando. Claro que já. Óbvio, né, André? Não tá 40 anos praticando também. Ele fez vários retiros. É claro, óbvio que ele atingiu, né? Atingir a estabilidade da atenção tem um paralelo na evolução da ciência ocidental. Os grandes avanços disruptivos da ciência no século XVII só foram possíveis graças à evolução da tecnologia. Ele adora fazer essa comparação com a tecnologia, né? Ele diz que a Shamatha é produzir essa tecnologia, é desenvolver essa tecnologia contemplativa. Esses dias eu estava ouvindo um áudio dele e fala assim que a gente está na era pré-contemplativa.
Isso nessa era ainda pré-contemplativa, né? Eles não tem nem essa capacidade, essa tecnologia disponível, né? Então, os grandes avanços só foram possíveis graças à evolução da tecnologia. Usando um telescópio que havia sido inventado no início do século XVII, Galileu descobriu manchas no Sol, crateras na Lua e luas orbitando em Júpiter, contradizendo a cosmologia aristotélica de seu tempo, em que o Sol não tinha falhas, a Lua não tinha fendas e nenhum corpo celestial tinha luas. Ou seja, alguém precisou desenvolver um telescópio para derrubar todas essas visões, né? Baseando-se nos dados astronômicos de Tycho Brahe, sei lá, como fala, Brahe, sei lá, um astrônomo dinamarquês que havia desenvolvido uma tecnologia para medir com precisão os movimentos dos planetas, Kepler conseguiu descobrir que os planetas viajavam em órbitas elípticas e não em círculos perfeitos, como Aristóteles e os europeus, depois dele, acreditaram durante séculos. Então, precisou de uma tecnologia para derrubar tudo isso, né? Na astronomia, assim como em outras ciências, só dá bola fora. O André falou que só dá bola fora esse Aristóteles. Não, Aristóteles era brilhante, né? Só que ele usou o que estava disponível. Ó, fazer uma comparação, né? Os grandes pensadores ocidentais, eles não têm nenhuma tecnologia contemplativa, né? Mas são brilhantes, né? Eles usam a mente que eles têm do jeito que dá para produzir conhecimentos fantásticos. Mas, né? O William James era um exemplo típico disso. Estou revendo, traduzindo uns textos aqui para o CBTT, algumas coisas do William James, né? Ele fala assim, que trazer a atenção de volta, vez após vez, é a base do discernimento, do discernimento, do caráter, de outras coisas, mais uma coisa que eu não lembro. Daí ele fala que uma educação que ensinasse isso seria uma educação para excelência, né? Seria a excelência da... O Fábio Rocha escreveu assim, lista de inimigos do André, Aristóteles. Não, mas Aristóteles nem conhece o André, não é inimigo do André. O André que é inimigo do Aristóteles, não é, André? Você precisa rever seus conceitos aí, aristotelianos. Então, o William James fala isso, né? Que a educação excelente seria isso, uma atenção que ensinasse a meditar, basicamente, né? Aí ele fala na sequência, só que pensar sobre isso é mais fácil do que dar instruções práticas sobre como fazer isso. Então, assim, ele era brilhante, ele observou todo o domínio da atenção e da cognição e tudo mais, mas ele não teve o menor contato com os praticantes. Então, ele não sabia, né? Mesma coisa Aristóteles, né? Ele, sei lá, ele chegou às conclusões que ele pôde, do ponto de vista matemático, né? Só que ele não tinha um telescópio para olhar diretamente, para falar não é, porque ele está vendo que não é, né? Ele concluiu que era de um determinado jeito por cálculos matemáticos, que ele era fantástico, né? Mas faltava ver. Tipo nós, assim, né? A gente acha várias coisas, mas a gente não vê, porque a gente não tem esse treinamento, né? Estamos na era pré-contemplativa. Bom, na astronomia, assim como em outras ciências, os avanços são, em geral, resultado do refinamento de ferramentas de observação e medição. O treinamento da mente em 7 pontos afirma que a ferramenta básica de descoberta é a nossa própria mente, finamente aprimorada pelo treinamento da estabilidade da atenção. A descoberta a ser feita pelas nossas mentes, o mistério revelado, é a natureza essencial da própria consciência. Um mistério permanece sendo um mistério apenas enquanto está encoberto, obscurecido pela ignorância. Então, quando hoje em dia o Lama ouve os cientistas falando a consciência ainda é um mistério para a ciência, ele fala assim, porque vocês são os ignorantes, né? Vocês não procuraram. É lógico que vocês não vão ver, é uma coisa que vocês não procuram. Então, vocês tratem de se informar, porque tem gente que já faz isso há muitos séculos, né? É muito engraçado. Então, é ignorância. Mas, às vezes, é uma ignorância um pouco, né? Um pouco autocentrada. No caso nosso, eurocêntrica, né? Porque os europeus, toda a ciência que nasceu na Europa, ela não se prestou a olhar para o lado, né? Para o lado esquerdo, inclusive, assim, para o Oriente, né? Não se prestou a isso. Então, permanecemos nessa era pré-contemplativa. O mesmo mistério tratado no treinamento da mente recebe uma abordagem muito diferente na ciência moderna, que vê a consciência simplesmente como um epifenômeno da matéria.
O materialismo da ciência leva à suposição de que os estados mentais são subprodutos do cérebro e, portanto, o conhecimento da neurofisiologia leva à compreensão de sentimentos, experiências, estados subjetivos e da própria consciência. O que os cientistas investigam são correlatos entre o cérebro e as funções mentais. Mas esse conhecimento não deveria ser equiparado à compreensão da própria consciência. Examinado com mais atenção, esse conhecimento sequer lança luz sobre a natureza do verdadeiro fenômeno da consciência. Embora seja comum pressupor que esses correlatos cerebrais produzem seus estados de consciência correspondentes, essa conclusão não é explicada por dados científicos empíricos. Pelo contrário, como William James indicou há mais de um século, a evidência relativa a correlações mente-cérebro pode, de fato, implicar que o cérebro produza eventos mentais, ou que tenha um papel menos relevante de simplesmente liberá-los, ou permitir que surjam, ou de meramente transmiti-los, como a luz, que ao atingir um prisma, transmite um espectro de cores. Mas como são inclinados ao materialismo, a maioria dos cientistas cognitivos simplesmente pressupõe que a hipótese seja a correta, apesar de não haver evidências científicas convincentes. A tradição budista que investiga a natureza da consciência há séculos pode ser resumida em uma declaração encontrada em The Cloud of Dew Sutra. Todos os fenômenos são precedidos pela mente. Quando a mente está compreendida, todos os fenômenos são compreendidos. Ao controlar a mente, todas as coisas são controladas. Sônia, os cientistas projetam os instrumentos que constroem as habilidades intrínsecas da própria mente, que não aquilatam possuir. É isso mesmo. Eles olham para fora, né? Eles não investigam em primeira pessoa, como diz o Alan Wallace. Nunca investiga em primeira pessoa. Então é muito importante a gente entender isso, né? Essa abordagem budista, de que todo o mundo surge, toda a experiência de mundo surge a partir da mente. E foge da meditação, inclusive. É isso mesmo. Então essas palavras nos apresentam um desafio, não um dogma. A hipótese extraordinária. Porque assim, essa questão do dogma é louco, porque como ela acabou de demonstrar aqui, a questão científica também é um dogma, né? Já que ela não tem evidência empírica, é um dogma. E a verdade que é a experiência que é apresentada pelos contemplativos, ele é um dogma até que a gente mesmo experiencie aquilo. Até que a gente se lance na prática, né? Essas práticas nos apresentam um desafio, não um dogma. A hipótese extraordinária do budismo é de que a mente refinada pode compreender a natureza da realidade e da própria consciência, com os mais extraordinários resultados. É muito impressionante, né? Quanto a gente demorou para chegar aqui, o quanto que toda a ciência sempre ignorou, toda a experiência sempre ignorou, né? Amores, a gente tem ainda quase 15 minutos, mas acho que não sei se vale a pena a gente começar aqui o outro ponto. Porque a gente vai dar um salto agora, né? Esse primeiro ponto, aliás, esse segundo ponto, né, do treinamento da mente em 7 pontos, ele pode dar a sensação de que ele é inicial, né? Mas ele não é. Lembra que o segundo ponto, ele é central no treinamento da mente em 7 pontos. Todo o resto vai vir para apoiar esse segundo ponto, né? Então, agora a gente já vai entrar a gente já está entrando, né? Esse primeiro aforismo já era assim, mas esse segundo, ele entra de sola na natureza da realidade. É a parte mais densa do livro, com certeza. É a essência na prática, né? É cultivar a bodhicitta absoluta e relativa. E a absoluta, lembra que cultivar a bodhicitta absoluta não é uma compaixão fora do comum, né? Uma compaixão fora do comum, mas que vem só de compreender a realidade como ela é. Então, assim, é o caminho inteiro esse segundo ponto. O resto é só para... Então, a gente vai começar treinando, né? E é interessante como ele começa a abordar esse ponto, né? Não só ler o primeiro parágrafo, sei lá, vamos ler até quando dá, até umas 5 para as 8. Então, o próximo ponto é... O André está dizendo que o Dzongsa diz que
a bodhicitta absoluta seria o Dzogchen e Prajnaparamita. Com certeza, é descobrir a natureza da realidade, né? Então, mas o método aqui é diferente, um pouco, né? Vamos vendo. À medida que nos dedicamos à prática, avançamos além da quiescência meditativa para o insight contemplativo sobre a natureza do mundo que experienciamos. No aforismo, considere todos os eventos como se fossem sonhos, o treinamento da mente em 7 pontos abala a própria fundação da nossa existência. O comentário de Niels Bohr sobre a mecânica quântica, aqueles que não ficam chocados quando se deparam com a teoria quântica não podem tê-la compreendido, é igualmente verdade para esses ensinamentos. Por exemplo, depois que Geshe Rabten completou seus 24 anos de treinamento monástico formal, ele passou anos em retiro meditativo solitário nas montanhas acima de Dharamsala. A maior parte desse tempo, ele passou meditando sobre a verdadeira natureza do mundo fenomênico. E quando perguntei sobre suas experiências, ele respondeu: se eu falasse às pessoas sobre o que vi, pensariam que sou louco. Aqueles que estudam a teoria budista sobre a natureza semelhante ao sonho da realidade e não ficam chocados, não podem ter entendido. Isso aqui, assim, é um caminhão, é uma trombada de caminhão com tudo que a gente acha, né? Que vê, que faz, né? É uma trombada. Como assim ver todas as coisas como se fossem sonhos? Não é assim, como se fossem sonhos, né? É como sonhos, deveria ser assim. Considere todos os eventos como sonhos, né? Você não é que é parecido com sonho, é sonho. Você teria que ver assim, você está sonhando, isso é um sonho. Imagina, eu tenho até um negócio escrito lá, this is a dream. A gente vai colar na testa. Ou tatuar no pulso. Tatuou no pulso. É um negócio que tinha que ver, botar do lado dentro do óculos. Sei lá como é que a gente poderia fazer isso, né? A Dani, eu ainda fico embasbacada quando penso nas afirmações budistas e que tudo que a gente acha está errado. Pois é. É aquela história, né, de uma verdade relativa que obscurece uma verdade mais profunda, né? É isso que a gente acha. É isso que você está falando, que a Dani está falando, tudo que a gente acha. Está errado no sentido... Não é que está errado dentro do contexto dela mesma, assim, né? Mas ela obscurece essa visão mais profunda de que isso aqui é um sonho. A gente acredita tanto nisso que a gente não acha que é sonho. Do mesmo jeito que a gente não acha que está sonhando quando a gente está sonhando sem ser sonho lúcido. O Dzongsa fala para a gente lembrar disso pelo menos 3 vezes por dia. Contrário. Não é sonho porque não é sonho, é outra coisa, exatamente, é outra coisa, exatamente. E essa verdade mais ampla nos livra do sofrimento. É muito grande essa afirmação, fico chocada dele falou. Impressionante, muito impressionante, né? Só que assim, apesar de a gente achar maravilhoso e querer, sim, eu quero me livrar do sofrimento, né? A gente tem hábitos tão profundamente, né, tão profundamente entranhado na gente que é difícil, né? André, demais falar que tem um jeito de pôr fim em todo o sofrimento é um absurdo, chega a ser loucura. É loucura, o que o Japim falou. Se ele falasse o que ele viu, a gente ia achar que ele estava louco. Acho melhor a gente parar, pessoal. Mas a gente poderia tentar começar a fazer isso, né? De vez em quando lembrar, isso aqui é um sonho. Eu tô sonhando. De novo isso aqui. Como disse o Dzongsa. Opa. Só um pouquinho, deixa eu acertar meu... Não é só se ligar ali? Tem que ligar e fazer outra coisa aqui. Só um pouquinho, amor, que o maldito do... Agora entrou. Que a caixa desliga e o som muda aqui. Então a gente poderia fazer esse voto, assim, de 3 vezes por dia, a gente fala assim, estou sonhando, estou no meio de um sonho. A Dani falou, e essas experiências são replicáveis. Muitos e muitos mestres chegaram ao mesmo ponto em diferentes lugares, séculos. Pois é. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida sobre o caminho. Menor dúvida. Eu só não sei como fazer, não consigo fazer. Mas eu não tenho a menor dúvida. Acredito muito mais nisso que na ciência.
Porque a ciência, ela sempre tem uma visão limitada. Daqui a pouco ela descobre que tá tudo errado o que ela pensava antes. André, ou é uma conspiração global promovida pelos Illuminati, ou eles encontraram mesmo essa verdade. Ou os budistas estão completamente pirados, querem fazer todo mundo entrar na loucura junto, mas não são. Meu coração não sente isso. Não sente. Não vai escrever? Bueno, então, nós paramos no... Considere todos os eventos como se fossem sonhos, certo? Semana que vem a gente continua a partir daqui. Aliás, amores, semana que vem... Ah, não, já tá... Já teria passado o carnaval, certo? Tudo correr bem. Vou rolar um. Hoje é 8, né? Do 2. Então, e a gente continua aqui às quintas-feiras, amores, até a semana segunda semana de março. Aliás, terceira semana de março, porque na segunda eu já estaria de volta, né? Já termina já essa semana que vem, depois do carnaval, já terminou o curso meu do Sesc lá. A gente poderia voltar para terça. Mas vai ter um evento na Tibet House. Aliás, está todo mundo convidado. Vem um guest de Atlanta falar sobre treinamento da mente, equanimidade, um fofão lá. Que trabalha lá junto com a Emory University, um tibetano, né? E ele vem pro final de semana, que eu vou perder. Eu não tô aqui, mas ele vai fazer um evento no final de semana. Eu acho que quem tá em São Paulo não deveria perder, viu? Porque essas pessoas que a Tibet House está trazendo são sensacionais, assim, sensacionais. É que elas não são conhecidas, né? Porque são gueixas, são estudiosos, praticantes, mas ainda não são pessoas conhecidas, mas são, olha, todos que vieram eu conheci, porque teve vezes que eu não estava aqui, depois a pessoa veio outra vez, eu conheci, eu traduzi para alguns deles, né? Então, assim, tem uma verdade, assim, de conhecimento, sabe? Um conhecimento que vem tão do coração, porque, sabe, faz parte da experiência mesmo deles, que é muito tocante, sabe? É muito bonito. Vai ter tradução, com certeza. Então, sábado e domingo vai ser uma tradutora. Na segunda e na terça eu vou traduzir. Então, daí na terça eu não vou poder voltar. A gente não vai poder voltar porque eu vou estar lá traduzindo para esse guest, né? Mas aí na outra semana a gente já volta para terça. Aí seria, então, a terceira semana de março, né? Seria dia 13 de março. Tá bom, fofuras? Então, vamos fazer a prece de longa vida ao lama e dedicação. Por enquanto, tudo bem? Alguém quer? Antes de a gente fechar, porque depois a gente fecha, nem sai atropelando, né? Tudo tranquilo por enquanto? Então a gente vai passar por uma parte agora, a parte mais delícia do ensinamento, na verdade, né? A gente vai mergulhar em águas profundas, como diz o Lama. É um vai ou racha, né? Agora. Tá bom. Então vamos. Tempa tuandor je chanchen, dangil kansanzi pe makarai, tenzin ke busha pe tempa, dandre trini dashidu selvaze, takodrola jampe charchen, Aquel Sandra Mena Tentu Tsikyam Alan Wala Si Shedrakpa Ike Bushem Petengurchi Sanling Chidanke Padnupcho Sugil tengi utabur seu tsepa. Lobon ke kiku tse tsetrim. Yetru cantar pela sutripaze. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos dos vitoriosos, possam suas vidas ser longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis éons afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa.
e de amo viva em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos vitoriosos como o sol e a lua. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Eu adi niduda kuryan namadrukyuni droa chikyamalupa dei salagoparisho. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o lama judiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Então, chuchus, eu vou colocar lá no nosso site, então, o link para as práticas que o Thiaguinho editou. E vou mandar por e-mail informações sobre o retiro com a Jetsuma Tenzin Palmo, aqui em São Paulo. O Thiago recebeu uma mensagem da Sangha do Drupa, eu estava com medo de compartilhar, porque não sabia se podia, né? Mas, por fim, eu conversei com a pessoa que está organizando a vinda dela e ela disse que pode compartilhar. Então, vou mandar para vocês por e-mail. As inscrições vão abrir só no dia 20 de fevereiro. Mas ali tem preço, essas coisas, temas, tem mais informações, assim. Eles não responderam, esquece. Não vai ter resposta daqueles e-mails lá, eu acho. Vai ser aquela primeira inscrição, acho que foi só para eles dimensionarem um pouco o interesse, como se precisasse, né? Mas, enfim, foi isso. Tá? Então, as inscrições vão começar dia 20. Pode comprar passagem para o Alan Wallace. O retiro do Alan Wallace vai ser do dia... Deixa eu falar aqui, porque eu estava com uma data na cabeça que mudou, então, por causa da maldita da eleição, já mudar a data do Alan Wallace, né? Então, é 12 a 19 de outubro. Certo, amores? Beijãozão. Até semana que vem. Bom carnaval, viu? Pulem bastante. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Como foi o carnaval? Beijo, Gé. Carnaval. Beijo. Beijo todo mundo. Beijo, lindinha. Beijo.